Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de estrutura das demonstrações contábeis. Essa aula é a aula 9, né? E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da análise vertical e horizontal. Vamos entender um pouquinho, né, sobre essa análise tão importante, né, principalmente no balanço e na DRE aí das empresas, das organizações. Tranquilo? Então o objetivo é entender como se faz, né, como que é essa análise que a gente tanto fala para verificar aí o posicionamento da empresa, se houve um aumento, se houve um decréscimo, tá? Bom, análise das demonstrações contábeis, pessoal. Então a gente vai falar nessa aula somente análise vertical e horizontal, tá? O que isso quer dizer? A regularidade do comportamento dos diversos itens das demonstrações financeiras é sinal de instabilidade e segurança, tá? Então, o que acontece? A excessiva flutuação, aumento ou diminuição, né, representa aí um risco empresarial dependendo, né, da situação. Então a análise vertical ela pode detectar esse risco, tá? Então a análise vertical e horizontal elas são essenciais para compreender um pouquinho aí a evolução de um negócio e são utilizadas tanto por empresários quanto por investidores de ações. Então ela é muito presente aí principalmente para quem vai investir, né, numa determinada ação que vai comprar uma determinada empresa. Então essa análise vertical ela é importantíssima, tá? As análises, pessoal, vertical tanto horizontal, ela consiste em análise que busca o quê? Entender a dinâmica das operações em geral da empresa, tá? Da organização. A análise vertical ela busca entender qual o percentual de cada setor da empresa, né? O que nós vamos ver posteriormente numa aula aí, demonstração na aula síncrona e também em exercícios para vocês compreenderem como que funciona essa análise, tá? Principalmente a vertical. Então ela busca entender qual que é o percentual de cada setor da empresa e seus resultados, tá? Enquanto que a análise horizontal ela foca na evolução dos resultados da empresa ao longo do tempo, ou seja, de um ano para o outro, né? Algumas análises que a gente pode fazer horizontal, você pode pegar aí de 3 a 4 anos, tá? No mínimo, é claro, a gente pode colocar aqui na nossa aula que no mínimo a gente tem aí 3 anos para a gente verificar se houve um aumento, se houve uma diminuição, tá? Então tem análise vertical, que pode ser aí anual, que a gente faz uma verificação, tá, das contas, vamos dizer assim, o percentual que cada conta representa do total. Claro que a gente vai fazer exercícios, vão trazer aí demonstrativo para vocês compreenderem um pouco melhor sobre essa questão. Bom, aqui nós temos o desempenho consolidado de uma empresa, tá, pessoal, de sandálias. E a gente tem aí os valores, vocês podem observar aqui, ó, segundo trimestre de 2018, segundo trimestre de 2017. Temos a variação, tá? Temos aqui o primeiro semestre de 2018 e temos o primeiro semestre de 2007 e a variação. Aqui vocês podem compreender, pessoal, que de um ano para o outro é análise horizontal, tá? Lembre-se assim, análise horizontal é no sentido aqui, ó, né, nesse formato horizontal mesmo que a gente entende. Vertical seria, né, de baixo para cima, ou, né, no caso de esquerda para direita, que seria horizontal, tá? O que representa esse 8,5%? Vocês estão vendo aqui esse valor? Nós temos um valor aqui de 445,7, tá? Pode ser milhões, né? No caso aqui é milhões, pode ser mil, pode ser bilhões, tá? Depende da situação do que está a demonstração. Aqui nós temos basicamente uma DRE, tá? A receita líquida, lucro bruto, margem bruto, tá? Então nós temos aqui um valor, pessoal, de receita líquida. Então vocês podem ver aqui no Brasil, Sandálias Internacional, Argentina. Então de 445,7 milhões, nós fomos para 483,5 milhões. O que isso representa? Houve um aumento, tá? Então essa já é o que? Uma análise horizontal que a gente está fazendo, tá? Que de um ano para o outro teve um aumento de 8,5%. Já nas sandálias internacionais, de 236,5 milhões, subiu para 247,4 milhões. Então nós tivemos um aumento de 4,6%. Na Argentina, nós já tivemos o quê? Um decréscimo de 10%, ou seja, no segundo trimestre de 2017 era 177,4 milhões
tá? A receita líquida. Já no segundo trimestre de 2018, caiu para 159,7 milhões. Então, o que nós tivemos aqui? Uma redução de 10%, tá? Depois da horizontal, é claro que aí a gente pode fazer uma análise vertical, tá? Quais foram as contas que contribuíram para essa diminuição, tá? Mais posteriormente nós vamos estar fazendo isso. Aqui, pessoal, vocês podem observar, do primeiro semestre de 2017 para 2018, nós temos um aumento, ó. E aqui nós tivemos um decréscimo, principalmente na empresa da Argentina. Foi caindo, né? Nas sandálias internacionais nós tivemos um aumento, muito pouco, né? De 423,8 milhões foi para 426,6 milhões, então 0,7%. Isso representa uma análise horizontal, tá ok? Então nós temos aqui da direita para esquerda, mas pode ser da esquerda para a direita, e aí você vê a variação, tá? Vocês vão ver depois nos relatórios de análise, a gente vai comentar sobre isso, tá, pessoal? Quando se fala relatórios, você vai falar sobre as contas que evoluíram e aquelas que decresceram, tá? Então nós temos aqui a margem bruta, né? Tivemos aqui o aumento, né, de 5 pontos percentuais, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a margem mais 0,5 pontos percentuais, tá, pessoal? Por quê? De 41,9% aumentou para 42,4%, tá ok? Então aqui a gente tem os pontos percentuais. Aqui nós temos da Argentina, menos 10,04%. Então de 42,3 milhões no segundo trimestre de 2017 foi para 37,9 milhões no segundo trimestre de 2018. Então aqui a gente começa já a verificar essa questão da análise horizontal, tranquilo? E aqui nós vamos estar comentando mais adiante sobre essa questão, tá? Aqui, pessoal, nós temos mais algumas análises, tá? Referente às análises horizontal, beleza? De 22,9 foi para 35, então quanto que aumentou? 56,2. Através dessa análise de percentual, a gente vai fazendo o nosso relatório, tranquilo? Aqui, ó, o lucro líquido consolidado, né? Pessoal, de 54,4 milhões foi para 18,3. Nós tivemos uma queda de 66,4%. Através daí você pode já colocar no relatório que houve um decréscimo no lucro líquido. Como que eu sei que houve, né? Aqui nós temos os valores totais. Como que eu sei qual determinada conta contribuiu para isso? Na análise vertical que nós vamos fazer posteriormente. Tranquilo? Espero que vocês estão aí entendendo sobre essa questão, mas nós vamos passar aí exercícios, tarefas para vocês fazerem e nós vamos estar explicando aí no decorrer do semestre, beleza? Bom, para que o conceito de uma análise, pessoal, horizontal e vertical das demonstrações fica claro, é importante o que? Realizar um exemplo prático, tá? Para isso será utilizado uma demonstração do resultado de Alpargatas, tá? A empresa produtora de sandálias Havaiana. Então, o resultado das Alpargatas, né? Alpargatas, né? A empresa produtora de sandálias Havaiana. Para realizar essa análise, será considerado a receita líquida, que é o primeiro item na imagem, tá? Que a gente passou para vocês. A análise vertical consiste na análise de um mesmo período, ou seja, de um ano de 2018, 2019. É claro que a gente utiliza no mínimo aí, eu digo que para uma boa análise, uns 3 anos, tá? Tanto vertical como horizontal, de 3 anos. A vertical a gente faz ano a ano, mas a horizontal tem que ser de anos, né? De 2 a 3 anos, mas para uma boa análise, no mínimo 3 anos. Tranquilo? Bom, através dos dados da imagem que a gente passou para vocês, percebe que o percentual de cada região na receita líquida de Alpargatas, tá? Para isso, basta dividir a receita da região pela receita total e multiplicar por 100, tá? Nós temos aqui, ó, 483,5 milhões dividido por 890,6 ou 0,6 milhões. O que isso representa? 0,5428. Multiplico por 100 para achar em percentual. Deu o valor de 54,28%. Já nas vendas internacionais, o mesmo processo, tá? O valor total é 247,4 milhões dividido pelo total. Vocês podem ver que aqui, pessoal, repete os
os valores. Por quê? Porque isso aqui é o total, tá? Se você somar esse valor, mais esse valor, mais esse valor, vai dar os 890,6 milhões. Tranquilo? Nada mais é do que você fazer uma divisão ali do percentual das empresas. Então nós temos 54,28, 27,77 e 17,93. Se você somar esses três aqui, vai dar 100% da análise que a gente está fazendo. Tranquilo? Bom, prosseguindo. A partir dessa análise, pessoal, é possível tirar algumas conclusões, tá? As vendas da Alpargatas são dependentes, sobretudo, da economia brasileira, tá? Isso deriva do fato de que mais 50% da receita líquida da empresa vem do Brasil. Então é uma análise que você já começa a fazer dentro das empresas instaladas em diversos países, tá? Ou seja, como se fossem as filiais e teria uma matriz. Então a gente faz o somatório e depois divide por empresa em cada país. A empresa, ela apresenta uma diversificação em moedas fortes. E isso advém do quê? Do fato de quase 30% das vendas da empresa se dão em mercados internacionais, tá? Então isso gera um hedge, né, para em caso de valorização do dólar ou do euro. O que isso representa? Uma valorização, gera um hedge, né? Seria uma valorização que se tem, já fala aí, né, no slide, sobre essa questão de valorização de um país para o outro, do dólar e do euro, né? A gente sabe que no Brasil é o real, Estados Unidos é o dólar e a gente tem o euro em outros países. Então tem essa valorização, tá? Dependendo de país para país. Então a empresa tem um percentual relevante da sua receita na Argentina, tá? Um país muito suscetível à crise financeira. Então isso pode o quê? Impactar negativamente a receita da companhia. Igual é o que a gente viu anteriormente, que foi uma empresa que houve um decréscimo, né? Não tivemos aí boas receitas, tá? Vamos dizer que teríamos aí prejuízo, ou seja, um decréscimo, tá? Bom, ao realizar a análise horizontal, pessoal, novamente será considerado o que? A receita líquida, né? A análise horizontal já vem apresentada na demonstração do resultado das Alpargatas, tá? Não sendo necessário fazer nenhum cálculo. Por quê? Porque a gente faz a análise de um ano para o outro. Então essa análise é apresentada tanto na comparação trimestral quanto na comparação semestral, tá? Então, para diminuir o impacto das sazonalidades, serão considerados os números a respeito da variação semestral. Então a gente pega trimestre e semestre, né? Durante o trimestre pode ter uma queda, mas semestral pode ter uma variação positiva crescente, tá? Então você pode fazer aí de dois modos: trimestre, semestre e anual, tá? Bom, ao observar o resultado é possível ver o quê? Que a receita no Brasil cresceu, como a gente passou para vocês viram aí no slide. A receita do mercado internacional ficou praticamente ali estagnada, não cresceu e não diminuiu. Já a receita na Argentina caiu mais de 6%, como a gente já comentou, tá? Uma vez observados esses números, pessoal, é possível novamente realizar uma análise dos resultados da empresa global, tá? Então a gente pode fazer uma análise geral, né? Para a gente ver aí quais contas, né? No caso aí seria uma análise vertical, quais contas resultou nesse decréscimo, tanto na Argentina, as contas que provocaram essa questão aí da estagnação, né? Aumentaram tanto as despesas como receita, estagnou, não cresceu, não diminuiu. E no Brasil a gente pode ver o que ocasionou através da análise vertical, qual que é a conta que contribuiu para esse aumento de 15,9%. Tranquilo? Bom, a receita no Brasil cresceu, como a gente viu, né? Pela retomada do consumo no país. Então o Brasil no período iniciou, embora ainda que timidamente, ou seja, iniciando, né, a sua saída de uma das mais graves recessões na história do país, tá? Então esse crescimento representa ainda o forte posicionamento das marcas, né, da Alpargatas no Brasil. Também, como a gente coloca aí, é possível observar o forte impacto aí da crise econômica na Argentina. Então fez com que decrescesse esse valor aí da margem bruta, ou seja, da receita líquida, tá? Que teve aí sobre as vendas no país, com uma receita caindo aí mais de 6% que a gente passou para vocês. Tranquilo? Bom, fica claro, pessoal, que ao realizar essas análises, tanto os verticais, né, tanto vertical horizontal de uma determinada DRE, é possível tirar algumas conclusões, né, que vai ajudar o quê? O investidor, principalmente, tá? O administrador, o gerente, a compreender ali a dinâmica de uma empresa e tomar
uma certa decisão. Por que a gente fala tanto de análise vertical horizontal? Para você fazer uma análise de um determinado balanço, de uma DRE, e verificar se essa empresa é rentável ou não. Se ela está tendo aí um aumento, né, na sua receita líquida, posteriormente diminuindo as suas despesas, você tem um lucro maior, ou se a empresa está tendo bastante venda, mas as despesas estão crescendo junto, o custo está crescendo junto e o lucro não cresce, né? Estagna. Então você pode fazer essa verificação, tranquilo? Bom, nesse caso aqui, pessoal, isso aqui é um balanço. Posteriormente vocês vão fazer uma atividade, tá? Como essa aqui, para fazer análise horizontal e vertical, tá? Aqui vocês podem observar que nesse exemplo nós temos aqui o balanço patrimonial, que a gente faz uma análise horizontal. Primeiro ano, né? 31/12 de X1, X2 e X3, sempre finalizando aí o exercício, né, para a gente ter uma base correta. Se vocês observarem, nós temos aqui a questão de X1 teria 1.000, né? Vamos pôr aí R$1.000, um exemplo, tá? No X2 foi para 930 e para o X3 foi automaticamente para 1.100. Aqui vocês podem observar, pessoal, que 930 representa 93% de 1.000. O que isso quer dizer? Que caiu basicamente 7%, tá? Então aqui a gente tem uma análise do diferencial de 1.000 para 930, então caiu R$70. Isso quer dizer que caiu cerca de 7%. Aqui, ó, de 1.000 foi para 1.100, sempre comparação do primeiro ano, tá? A gente não pode fazer a comparação do segundo, é claro que é uma análise aí diferenciada. Então você pega de um ano para o X2 para o X3. Então nesse ano aqui, do X1 para X2, diminuiu 7%. Do X1 para X3, né, tivemos um acréscimo de 10%. Tá ok? Por quê? Porque era 1.000 e foi para 1.100, 100 representa 10% a mais de 1.000. Então aqui a gente já teve uma queda e aqui nós tivemos um aumento. Tranquilo? Nas demais contas, do mesmo jeito, tá, pessoal? De 25.000 aqui em duplicados a receber, subiu, né, R$1.000. Ó, isso representa o quê? 4%, né? Cerca de 4%. E aqui nós tivemos um aumento de 28%, tá? E assim por diante é a análise horizontal. Sempre você coloca aí como base um ano e você vai passando aí para o segundo ano e o terceiro ano, quarto ano e assim por diante para fazer análise horizontal, tá? Então a gente olhando aqui, ó, né, vamos olhar aqui já uma coisa bem prática sobre no caso as obrigações, tá? Obrigações. Então nós temos aqui empréstimo de longo prazo 15.000, tá? Foi para 11.000, então nós tivemos um decréscimo. Então a empresa começou a, né, se manter provavelmente por si só, por capitais próprios, né? Foi diminuindo aqui a questão do capital de terceiros a longo prazo. Então diminuiu aqui cerca de 27%, né? Por quê? Porque 73% menos 100% representa aqui de 15.000 foi para 11.000, então ela foi pagando. E aqui a gente teve um aumento, tá? Então de 73% foi para 87%. Então ela teve um decréscimo, mas do X2 para X3 ela teve que pegar aí R$2.000. Tranquilo? E assim por diante, né? Tivemos aqui o capital social, ó, estagnou. Ela não houve uma integralização de capital social, então do X1 para X3 continuou o mesmo. E assim por diante a gente vai fazendo a análise horizontal. Beleza, pessoal? Do mesmo modo a gente tem aí a DRE, tá? Então nós temos aqui, ó, a receita líquida. Era 40.000 em X1, foi para 42.800 em X2, ou aumentou 7%, para X3 foi para 45.200, aumentou 13%, porque é o diferencial de 100. 113 menos 100 dá 13%, aumentou, tá ok? Se a gente observar aqui, vamos observar o lucro líquido, né? No X1 tínhamos aqui 7.875 como base. Aumentou, né? De 7.000 foi para 8.250, aumentou 5%. E aqui no X3 nós tivemos um decréscimo.
decréscimo, tá? Em relação ao X2 tivemos um decréscimo, mas tivemos um aumento em relação ao X1. Beleza, pessoal? Então, referente ao X1, aumentou cerca de 1%. Mas em X2 ela teve um decréscimo para o X3. Bom, essa foi a aula, né, que a gente gravou especialmente para vocês de análise vertical horizontal. Nas nossas aulas síncronas, nós vamos estar comentando, vamos estar passando exercícios, tarefas para vocês observarem, né, como que funciona, vocês vão fazer aí na prática. É claro que, como o semestre é muito rápido, se passa muito rápido, né, a gente vai tentar abranger o máximo possível que a gente puder, tá? De conteúdos aí que vai trazer, é claro, uma compreensão melhor para vocês, principalmente na hora que vocês forem entrar na área de investimento, tá? Compra de ações em bolsa de valores, vocês podem pegar lá o balanço, a DRE das empresas SAs, principalmente de capital aberto, e fazer essa análise que nós vamos fazer aqui durante este semestre, beleza? Pessoal, muito obrigado por acompanhar nossa aula, tá? Para não ficar aí tão cansativo, a gente encerra por aqui. Na aula 10 a gente fala sobre análise através dos índices. Então vocês vão compreender aí índice de liquidez, de rentabilidade, tá? E entre outros índices aí, como que funciona essa relação dos índices, beleza? Então essa foi a aula de análise vertical e horizontal. Vamos fazer exercícios, vamos fazer tarefa e na próxima aula a gente entra aí na questão da análise através dos índices. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.